Boa tarde a todos e graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, lendo o texto bíblico que está em Apocalipse 8. Apocalipse 8. Nós já estudamos os 7 primeiros capítulos e vamos estudar hoje o capítulo 8. O texto bíblico diz assim, são 13 versículos, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque elas se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse. Assim, o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém. Senhor, nós somos gratos por todas as tuas bênçãos. Somos gratos pelo cuidado do Senhor conosco. Somos gratos também pelas manifestações de justiça do teu caráter. Louvamos o teu nome pelo cuidado do Senhor conosco e com os nossos familiares, e também, Senhor Deus, pela tua bondade em preservar, né, a nossa
vida e cuidar de nós. Nós te agradecemos por tudo. Pedimos ao Senhor que nos dirija no estudo desta tarde, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o nosso entendimento possa nos ajudar a sermos testemunhas mais fiéis ao Senhor e para que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento necessários à propagação do teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Perdoa as nossas falhas e limitações. Nós pedimos as tuas bênçãos e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos estudado os 7 primeiros capítulos de Apocalipse e nós temos visto que este livro é um livro de revelações. Deus não deixou o seu povo sem o conhecimento do que vai acontecer. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, porque o livro de Apocalipse é uma demonstração de que verdadeiramente Deus está controlando a história, de modo que as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. As coisas não acontecem aleatoriamente. Elas acontecem de acordo com a soberana vontade de Deus. E o livro de Apocalipse fala muito da grande paciência de Deus, da grande misericórdia de Deus durante estes milhares de anos. E agora, dadas todas as oportunidades aos homens, ele vai manifestar a sua justiça, que é também a manifestação da sua ira santa contra a humanidade sem Deus. A tribulação, portanto, é uma época de manifestação dos juízos de Deus contra a humanidade sem Deus. Nós já vimos que há uma diferença entre a tribulação, este período da história da humanidade, e as tribulações normais, contingenciais da nossa vida, pelo fato de sermos seres humanos sujeitos a limitações por causa da existência da natureza caída do pecado. Então, uma coisa é aquilo que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, e uma outra coisa é esse período tribulacional. Esse período tribulacional é um período que, segundo o livro de Daniel, é um período de 7 anos de grande sofrimento na história da humanidade, em que Deus vai utilizar-se da sua soberania, da sua autoridade e derramar sua ira sobre a humanidade sem Deus, antes de começar o verdadeiro reino do Senhor Jesus Cristo, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de justiça, de equilíbrio, de alegria, um reino de gozo, de plenitude de bênçãos, esse reino que Jesus Cristo vai estabelecer, que é chamado de reino milenar. Quando todas as profecias da Bíblia sobre o domínio de Jesus sobre todas as coisas será cumprido, né? Então, um texto que fala muito claramente disso, um texto que nos ajuda a pensar
claramente nesse aspecto do domínio de Cristo sobre todas as coisas, porque ele ainda não dominou sobre todas as coisas no sentido de ocupar o seu lugar de rei sobre Israel e sobre o mundo, né? Ele já tem essa autoridade, mas ainda não foi concretizado na nossa existência. É o texto de Isaías 11, que fala exatamente sobre isso, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento, né? Tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E do tronco de Jessé sairá um rebento, quer dizer, está falando de um broto, de uma raiz, né, que sairá desse tronco de Jessé. E das suas raízes, um renovo. Está falando exatamente de Jesus, demonstrando que ele será aquele sobre quem repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele vai se deleitar no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Áspide é uma serpente venenosa. E a criança já desmamada meterá a mão na cova do basilisco, que é um outro tipo de serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte, todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar os restantes do seu povo e levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Então, esse texto mostra uma situação ainda futura, que é exatamente o reino do milenar, o reino em que Jesus será o, o, o grande governador de todos os povos, e todos os povos recorrerão a Israel, porque vai haver um regente que, segundo Jeremias, é o próprio Davi ressuscitado que estará regendo Israel, enquanto Jesus será o rei universal. Então, essas profecias ainda não foram cumpridas, e elas serão cumpridas literalmente, porque todas as profecias da Bíblia foram cumpridas até hoje, literalmente. Não há nenhuma outra razão para entendermos que elas não serão cumpridas literalmente. E o livro de Apocalipse fala claramente deste período, né? Então, o livro de Daniel fala que este período da tribulação é um período de 7 anos. São conhecidas as profecias de Daniel sobre este período, e
a famosa profecia das 70 semanas, né? Então, a tribulação seria a 70ª semana da profecia de Daniel. 69 destas semanas já se cumpriram, e nós sabemos que resta uma semana por se cumprir. E, certamente, há um intervalo entre essas duas últimas semanas, né? A 69ª e a 70ª, porque a última semana de anos, né? A palavra hebraica lá é, não é semana, como nós temos em português, mas é 7, né? Então, 77, a última semana é futura, e ela vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Há uma ênfase da Bíblia na segunda parte da tribulação, que é exatamente isso que está no capítulo 8 que nós lemos agora. É a segunda parte da tribulação. O anticristo dominará com poder absoluto nesse período. Satanás e seus anjos estarão na terra, porque hoje Satanás e seus anjos habitam o céu, essa expansão celeste, né? Paulo fala das potestades do ar que habitam nos lugares celestiais, né? Eles são habitantes dessa expansão que nós conhecemos como céu. Mas, então, nós vamos ver no capítulo 12 de Apocalipse que Satanás será expulso deste espaço que é chamado de céu para a terra. E o anticristo Satanás e seus anjos, juntamente com o anticristo, estarão na terra. Serão expulsos dos céus, né, no meio da tribulação, e Deus derramará os maiores castigos nessa época, e milhões de crentes, por causa de Satanás vir para a terra, serão martirizados neste período. Infelizmente, muitos crentes que se converterem na tribulação serão martirizados. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? E é por isso que nós entendemos que a igreja não estará, e ela não está mesmo, neste período tribulacional. Por quê? Porque este período tribulacional é derramamento de ira, a ira de Deus sobre a humanidade. E certamente que a ira de Deus já foi derramada sobre os crentes na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus já recebeu a ira de Deus que eu merecia, a ira de Deus que os crentes mereciam, né? A ira de Deus condenatória que deveria cair sobre todos nós, ela caiu sobre Jesus. E por que eu não recebo essa ira? Porque eu aceitei pela fé o sacrifício de Jesus no meu lugar. Então, Paulo ensina aos romanos que eu fui crucificado com Cristo. Paulo ensina aos romanos que eu fui sepultado com ele. Paulo ensina aos romanos que eu fui morto com Cristo. Então, eu estando em Cristo, eu já recebi de uma maneira direta tudo aquilo que Jesus Cristo recebeu na forma de sacrifício. Então, Deus não pode cobrar em mim duas vezes, né? A sua ira já foi derramada sobre mim em Cristo Jesus, e eu, estando crucificado com Cristo, já recebi também uma parte dessa ira na cruz do Calvário. Então, nós estamos livres da ira vindoura. Paulo ensina isso aos Tessalonicenses, quando ele fala que nós já estamos livres da ira vindoura. Por que estamos livres da ira vindoura? Porque Jesus já levou sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Então, é nesta circunstância que nós estamos estudando
Apocalipse que nós precisamos crer que verdadeiramente a igreja vai ser arrebatada antes de começar a grande tribulação, né? A igreja vai ser arrebatada antes, porque a ira de Deus já foi derramada sobre a igreja na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro de Apocalipse mostra claramente esta situação, e o primeiro capítulo, como nós já vimos, fala do Cristo glorificado, as coisas que viste, né? As coisas que já foram apresentadas a João. As coisas que são, né? Aquilo que João estava vivendo naquele período, que era o período da igreja, do capítulo 2 e 3, João recebe uma visão baseada na revelação de Jesus, uma visão do período inteiro da igreja. 7 igrejas representativas de 7 períodos da história da igreja, e profeticamente mostrando como seriam esses períodos, não é? Como que a igreja se comportaria nesses períodos. É claro que cada uma daquelas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representavam não só períodos da história da igreja, mas eram igrejas reais, que tinham problemas reais, que, de uma certa maneira, eram representativas de períodos da história da igreja. Então, hoje nós estamos vivendo o período da história da igreja chamado Laodiceia. E depois, terminados esse período, João vê os 24 anciãos lá no céu, no capítulo 4, e esses 24 anciãos agora na representatividade figurativa do livro de Apocalipse, representando a igreja arrebatada, né? A igreja presente no céu, os crentes de todas as épocas já como se eles estivessem presentes no céu. Então, daí para frente, o João passa a ter uma visão daquilo que está acontecendo no céu. E nós vimos no capítulo 5, né, o livrinho que foi o livro que existia lá, que ia revelar exatamente todas as coisas, né? Um livro cheio de selos, um livro trancado, selado, que ninguém podia abrir, porque era um livro que revelava o futuro. Então, não havia ninguém digno de abrir esse livro. Mas nós vemos, então, João procurando alguém, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, até que apareceu o cordeiro que tinha sido morto, mas que estava vivo, né? Que é o próprio Jesus, e que poderia abrir o livro, e ele, então, abre o livro e começa a revelar o que vai acontecer, né? Então, nós vimos isso aí, né, no período de que no período que João viu isso foi exatamente depois que a igreja estava arrebatada no céu. E o Salvador, então, abre o livro soberanamente e nós vamos ver, então, os seres viventes e a igreja, representada pelos 24 anciãos, cantando louvores e exaltando o Cordeiro digno de abrir o livro. E o conteúdo do livro começa no capítulo 6, o julgamento dos selos. Nós vimos aí o selo, né? Estamos fazendo um resumo rápido. O primeiro selo, nós vimos Deus usando a besta, né? Usando o anticristo, que tem o sinônimo, né? Anticristo ou besta. Nós vamos ver na sequência do livro de Apocalipse
que ele é a besta que surge da terra, né? Então, a besta que surge do mar é o anticristo. Ele é o líder político e até religioso que vai dirigir um império contra os cristãos e contra os judeus. E ele assume o poder mundial pela força. E então Deus vai usar esse anticristo como para fazer juízo contra a humanidade. Deus, então, na primeira fase, usa soberanamente o próprio anticristo para derramar a ira sobre a humanidade. No primeiro selo, então, nós vemos aparecer o primeiro cavaleiro, a quem é dada uma coroa. Ele não tem uma coroa, foi dada a ele uma coroa, né? Foi dada a ele uma posição real. Na verdade, ele não é um rei verdadeiramente, foi dada a ele uma posição real pela própria humanidade. Então, ele aparece e, na sequência, ele traz outros cavaleiros, outros cavalos, né? O cavalo vermelho, né? Ele está cavalgando um cavalo branco e ele assume o poder mundial pela força e domina todas as coisas. Então, ele vai promover juízos contra a humanidade. O segundo selo, como nós vimos, é um cavalo vermelho e é a sequência do domínio do anticristo. Guerras, juízos também contra a humanidade, guerras e muitas consequências das guerras. O terceiro selo, nós vimos, é um cavalo preto, representando um juízo contra a humanidade, um juízo mais intenso, representando a fome. E o quarto selo é a morte, né? O cavalo amarelo, ainda juízo contra a humanidade. Consequências das guerras e da fome, vêm as mortes, né? As pestes, etc. E no quinto selo é o anúncio do martírio de muitas pessoas que se converterão no período da tribulação. Por que vai haver conversão no período da tribulação? Porque como nós vimos no capítulo 7, né, nós vamos ter a pregação do evangelho do reino. O evangelho do reino é diferente em que sentido? Jesus veio anunciando primeiro o evangelho do reino, porque ele veio primeiro pregar para os judeus, né? É chegado a vós o reino de Deus. Muitas pessoas não fazem a diferença entre evangelho do reino e evangelho da graça. O evangelho do reino é um evangelho em que a ênfase é o estabelecimento do reino de Jesus sobre a nação de Israel e o estabelecimento e o cumprimento das profecias que Deus fez a Abraão, Isaac, promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, de que haveria um rei que estaria reinando sobre a nação de Israel, na terra de Israel, no trono de Davi. Então, essas profecias ainda não foram plenamente cumpridas, porque Jesus não se assentou no trono de Davi. E o trono de Davi não é o trono de Deus no céu. Né? O trono de Davi é um trono que Deus prometeu a ele. Quem quiser ler depois do Salmo 89, vai ver o que é esse trono de Davi e as promessas que Deus fez a Davi. E em 2 Samuel também, 1 Samuel também, nós temos promessas de Deus a Davi de que verdadeiramente ele seria o rei de Israel e seus descendentes estariam perpetuamente no trono. Então, essas promessas de Deus vão ser cumpridas neste período do reino milenar.
Então, nesse período, vai haver pregação do Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino será pregado anunciando que Jesus vai voltar, a segunda vinda de Jesus, e vai estabelecer o reino milenar. E as pessoas que crerem nesse Evangelho, elas entrarão no gozo de, da, da, da vida no reino milenar. Então, é isso que está sendo anunciado. E muitos crerão em Jesus. Os 144 mil judeus que se converterão no início da tribulação, eles se converterão e estarão pregando o evangelho do reino. São judeus, 12 mil de cada tribo. Nós vimos isso na semana passada, né? 12 mil de cada tribo pregando o evangelho do reino e levando muitas pessoas, judeus e gentios, à conversão. Então, o evangelho do reino será pregado neste período tribulacional, na primeira parte da tribulação, será pregado esse evangelho do reino e se converterão milhares de pessoas e serão sacrificados, serão martirizados, porque crerão em Cristo, crerão na vinda do Rei Jesus, crerão na existência do reino milenar, na implantação do reino de Deus aqui na Terra, e porque eles crerão nesta verdade bíblica, eles não adorarão a besta, não adorarão o anticristo, e por causa disso eles serão mortos, né? Como nós vamos ver ainda em outros textos aqui mais para frente. Então, vai haver muita mortandade de gente que vai se converter na tribulação, né? Por quê? Porque eles vão crer no evangelho do reino e vão deixar de adorar, não vão aceitar adorar o anticristo, a besta, né? E eles então serão mortos por causa da sua fé. Então, esse capítulo 7 fala exatamente dos 144 mil judeus que estarão pregando o Evangelho. Então, nós chegamos no capítulo 8, que é o capítulo de hoje, né? E nós vamos ver que ele é o sétimo selo. Sétimo selo. O sétimo selo é a segunda parte da tribulação. Os 6 primeiros selos foram a primeira parte da tribulação. O sétimo selo fala da abertura, ele será aberto, e ele fala da segunda parte da tribulação, o período de 3 anos e meio finais da tribulação. E o texto, então, fala que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Um silêncio muito grande no céu. Por quê? Porque se prenunciou a gravidade deste período. Jesus disse desse período que esse período seria um período muito grave, um período que jamais houve sofrimento igual em toda a história da humanidade. Nunca houve um sofrimento semelhante a este. Jesus chama a primeira parte da tribulação, em Mateus 24, de princípio de dores. Princípio de dores. E fala da segunda parte da tribulação, em Mateus 24, do capítulo, do versículo 15 em diante, de grande tribulação, um período de sofrimento muito grande, que se não fosse abreviado, ninguém escaparia, Jesus fala.
Então, Jesus estava falando para judeus, Jesus estava falando sobre o reino milenar e sobre a pregação do evangelho do reino, né? Então, nós temos que analisar isso como uma situação de extrema gravidade. É por isso que houve um silêncio no céu por quase meia hora, que é um sofrimento muito grande, um sofrimento muito intenso. E aí, João vê os 7 anjos que estavam sentados, que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas a esses anjos 7 trombetas, ou seja, cada um recebeu uma trombeta, e as trombetas iam ser tocadas por esses anjos, né? E o outro anjo que ficou em pé junto ao altar tinha um incensário de ouro na mão, e foi dado a ele muito incenso, o incenso que foi oferecido juntamente com as orações dos santos. As orações dos santos foram oferecidas. O que são essas orações dos santos? São as orações intercessórias que estão guardadas no céu e que são orações que pedem a vinda de Cristo. O Novo Testamento nos ensina que nós devemos orar pela segunda vinda de Jesus. Paulo nos ensina em Coríntios e João nos ensina no Apocalipse que a nossa oração deve ser Maranata, ou seja, vem, Senhor Jesus, né? Nós devemos orar intensamente pela segunda vinda de Cristo, porque Deus vai responder às orações dos crentes e abreviar essa segunda vinda, porque senão não haveria quem escapasse dos sofrimentos que haveria neste mundo, que há neste mundo. Portanto, nós devemos orar, porque as nossas orações são apresentadas diante de Deus e elas, quando a gente ora, a gente não está jogando conversa fora. A gente está orando a um Deus que responde às orações. E essas orações estão armazenadas, guardadas no céu para serem respondidas no tempo oportuno. Quando eu oro pedindo a vinda do Senhor Jesus e pedindo o cumprimento das profecias, essas orações ficam guardadas no céu e elas são apresentadas a Deus juntamente com o incenso. Incenso é uma substância que é apresentada diante de Deus como forma de sacrifício, como forma sacrificial, né? Então, as nossas orações também são apresentadas diante de Deus desta maneira, de modo que nós devemos orar, somos estimulados a orar. E o anjo então toma esse incensário e enche do fogo do altar e atira sobre a terra. Então, muitas coisas vão acontecer em resposta às nossas orações. Você fica estimulado a orar? Porque nossas orações serão respondidas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar as trombetas. E quando cada anjo tocava a sua trombeta, o primeiro anjo tocou, houve um juízo muito intenso. Agora, esses juízos são diretos de Deus. No capítulo 6, nós vimos juízos de Deus por meio do anticristo e por meio das consequências das suas ações. Mas agora não é por meio de ninguém, não, agora é direto de Deus, são juízos que vêm diretamente de Deus. E ele, então, determina que o primeiro anjo toque a trombeta, e houve saraiva chuva de granizo, né, de gelo, saraiva e fogo, temperaturas altíssimas e temperaturas geladas, misturadas com sangue, e foram atiradas à terra.
Então se queimou a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Então vai haver problemas atmosféricos e meteorológicos e pestes e males sobre a terra, em consequência desta trombeta que está sendo tocada, dos juízos dessa trombeta que o primeiro anjo está tocando. O segundo anjo toca a segunda trombeta e o juízo de Deus direto, né? Não mais por intermédio da besta ou do anticristo, mas por intermédio do próprio anjo, é o próprio Deus que está mandando esses juízos sobre a terra. E o segundo anjo toca a trombeta e uma grande montanha, parecendo uma grande montanha, né? Possivelmente um meteoro incandescente cai sobre o mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Imaginem isso, né? Caindo um meteoro gigante, incandescente sobre o mar e transformando o mar, a terça parte do mar, em sangue e morrendo ali a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e destruindo a terça parte das embarcações. Imaginem a ira derramada de Deus nesse período sobre a humanidade sem Deus. Agora, a gente fica pensando, por que Deus derrama essa ira? Por causa da rejeição do seu Filho Jesus Cristo. Essas pessoas tiveram toda a chance do mundo de ouvir o evangelho do reino, e elas, neste período, é que o evangelho será pregado a todas as nações, né? Nesse período é que o evangelho atingirá todos os recantos do mundo. Então, esse período será um período de pregação do Evangelho do Reino em todos os lugares do mundo. Jesus disse que o Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. É nesse período. Não é esse Evangelho da graça que vai atingir todas as nações, não, porque o Evangelho da graça atinge apenas os eleitos, mas ainda assim está sendo pregado em vários lugares do mundo, porque Deus tem eleitos em quase todas as partes do mundo, ou em todas as partes do mundo. De alguma maneira, essas pessoas ouvirão o Evangelho. Mas o Evangelho do Reino será pregado necessariamente a todas as partes do mundo, e Deus oferecendo esse reino às pessoas, eles estarão rejeitando o Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus. Então, Deus derrama a sua ira santa contra aqueles que rejeitam o seu Filho Jesus Cristo. E então vai acontecer isso que nós estamos vendo nas trombetas, né? O terceiro anjo toca também a sua trombeta. E o que acontece? O terceiro anjo toca a trombeta e a água potável do mundo será atingida. O terceiro anjo toca a sua trombeta, cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome dessa estrela é absinto. É um tipo de substância amarga e venenosa. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, vai haver juízo sobre a água potável também, não é? Com consequências dramáticas sobre a humanidade. E, finalizando o oitavo capítulo, a quarta trombeta, o próprio céu vai ser atingido, né? Não a presença de Deus, mas esse céu, essa expansão atmosférica que nós conhecemos aí, né? Essa expansão celeste onde estão os astros aí. Então, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse
e na sua terça parte não brilhasse, assim o dia como a noite. Então, uma crise energética sem precedentes, o juízo sobre a luz da Terra, Sol, Lua, estrelas, eventos cósmicos de grande importância, né? Vai haver uma grande crise de energia. E essa grande crise de energia vai atingir, então, todo mundo. E para que não houvesse nenhum tipo de brilho, para que nenhum tipo de brilho houvesse, não, não saísse nenhum tipo de brilho viesse desses astros, e então uma crise energética de grandes proporções que terá consequências graves sobre a Terra. E então vi, finalizando o capítulo, João diz: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai daqueles que moram na terra. Por quê? Por causa das restantes vozes de trombetas, ou seja, ainda existem 3 trombetas que vão ser tocadas, né? Dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Por quê? Certamente porque as 3 últimas trombetas que vão ser tocadas são ainda muito mais graves, muito mais severos os juízos dessas 3 últimas trombetas, que são os 3 ais, né? Mas é, quando a gente era ameaçado, né? Ah, ai de você, menino, se você fizer isso, né? Me lembro disso quando a gente era criança. Ai de você se isso acontecer, né? Então, esses 3 ais são avisos graves de que verdadeiramente vão acontecer ainda situações muito mais terríveis do que as 4 primeiras trombetas. As 3 últimas trombetas serão muito mais severas, né? Muito mais graves. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, na semana que vem. Leiam o 9º capítulo de Apocalipse e nós vamos ver o 9º capítulo na semana que vem para dar continuidade ao texto de Apocalipse. Estamos, desta maneira, encerrando o texto de hoje e desejamos que todos possam ter compreendido a palavra do Senhor e estejam sendo esclarecidos a respeito desse período tribulacional, que é um período grave da história, mas que, para aqueles que são crentes em Jesus Cristo, será um período de livramento, né? Porque nós já estamos em Cristo livres desse período, né, tribulacional. Mas nós temos ainda pessoas que poderão, amigos nossos, que poderão passar por esse período se não crerem em Jesus Cristo agora. Então nós precisamos atingi-los com a pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude.